Olá, sejam bem-vindos todos ao espaço, à reunião virtual do Lar de Teresa. Sintam-se abraçados por essa grande família que é o nosso lar. Gostaríamos de informar que estamos abrindo a nossa livraria ainda aos pouquinhos, às segundas-feiras, às quintas-feiras, no horário de 10 às 16. Nesse horário também funciona a secretaria. Aqueles que quiserem fazer doações podem se dirigir à nossa secretaria, podem se dirigir à livraria apenas nesses dias informados. Então, a nossa página para reflexão é do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que tem como subtítulo O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por estarmos reunidos em seu nome, com a presença do nosso Mestre querido, Jesus, que nos abençoa neste momento, que nos envolve nas suas vibrações de paz, de luz e de amor. Mestre querido, que possamos, envolvidos que estamos por estas vibrações, elevados com os nossos corações e as nossas mentes, aos teus ensinamentos, à tua palavra, que possamos, com a tua permissão, bem como a permissão dos benfeitores da nossa casa, Teresa, Antônio de Aquino, Paulo e Estevão, dar por iniciada a reunião desta hora. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E quem nos traz a reflexão de hoje é o João Aparecido. Vamos dar a ele o melhor das nossas vibrações. João, a palavra é sua. Que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Como costumamos dizer, essas palavras é um respeito muito grande em função da certeza que ele nos passou quando nos disse: onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. E nesse momento estamos reunidos em nome dele, com a certeza da presença dele, da assistência dos mensageiros enviados por ele, iniciamos as nossas reflexões, considerando que hoje é um dia muito especial para a nossa sociedade. Equivocadamente é chamado de o dia de finados, ou dos finados, ou chamado dos mortos. Depende da ótica, e tudo é relativo, como se costuma dizer. Em relação à vida material, ou à existência corpórea, melhor colocando, exatamente os seres espirituais que não estão encarnados, para nós é como se desapareceram do mundo corporal. Seja ele nossos conhecidos, amigos, ou estranhas, ou entes queridos, chega um momento em que finda a existência corporal. Mas essa não é o desaparecimento total, assim, o fim da vida como essência real, a vida, considerando no aspecto espiritual. Então, esse tema, a imortalidade da alma, nos leva a refletir exatamente a esse que é o Messias,
o nosso Mestre Jesus. Vamos lembrar que há mais de 2000 anos ele esteve aqui na Terra. E o seu messianato se bifurcou em dois ângulos. O primeiro ângulo, ele vem nos trazer uma nova concepção existencial de Deus. Até a vinda dele, com o acidente judaico, nasceu nesse povo, ali temia-se a Deus, o Senhor, porque a legislação de Moisés era uma legislação muito rigorosa. Então, no Pentateuco mosaico, ali as punições eram muito severas. E para a maior autoridade, Moisés dizia, Deus disse. Então, a imagem ficou de um Senhor altamente rigoroso. E esse reflexo vem até os dias de hoje. Ainda existem algumas comunidades que se dedicam ao estudo exclusivo do Velho Testamento. E essas comunidades ainda difundem que temos que ser tementes a Deus. É essa visão que Jesus vem realmente transformar na nova concepção existencial de Deus. Ressalta, através das suas palavras e ensinamentos, que Deus é nosso Pai. Então, quando ele chama Deus nosso Pai e que nos coloca como seus irmãos, independente do grau evolutivo, nós sentimos o que? Uma aproximação. E isso dá abertura dele divulgar, dele ensinar e exemplificar a lei de amor. Essa é a base do seu missionato. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse lá é o mandamento, primeiro mandamento do Decálogo. E ele vem exemplificar de que forma deveremos vivenciar esta lei de amor. Nessa nova concepção existencial de Deus, Deus como sendo nosso Pai, nós vamos sentindo também, como Pai, ele não fecha a porta ao arrependimento de qualquer filho que reconhece seus erros, porque todos nós somos tangidos pelas leis divinas, criadas por essa paternidade divina, por Deus. Então, quando nós refletimos sobre esse primeiro ângulo, a lei de amor, vem o segundo ângulo, que é o mais diretamente enfocado nesse nosso encontro, dessa oportunidade. Essa nova concepção também Jesus vem ressaltar a imortalidade da alma. Ele nos diz, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Olha, como é que a gente pode ter vida em abundância? Considerarmos somente a existência corporal, por mais longa que seja, que fosse 100 anos, o que é 100 anos. Termina a existência corporal. Então, para que haja abundância, ela não tem fim. Então, justifica a imortalidade da alma. Mas ele não veio somente dizer isto, ele veio também exemplificar essa imortalidade. Então, historicamente, ao estudarmos os eventos dentro do cristianismo, nas formas tradicionais, vamos observar que a humanidade acostumou-se a ver exatamente esse amor dele por nós, não o nosso amor nosso por ele. E o amor dele por nós, assim, ultra super valorizados, merecidamente, caracteriza-se pelo seu martírio. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Uma colocação, hoje, discutível, mas durante séculos e séculos não era discutível. Então, aí, quando começamos a discutir, ele morreu pelos nossos pecados. Aí perguntaríamos, bem, então, a partir daí, a humanidade não pecou mais. Porque se a humanidade continuou a pecar, então não tem a finalidade desse sacrifício dele. É óbvio que ele, como mártir, deixou ali de uma forma chocante a passagem dele pela face da terra. Se não fosse assim, doar-se em holocausto, seria como tantos outros personagens da história que caem no esquecimento. Então, não houve como cair no esquecimento, porque a forma chocante, como mártir do cristianismo, ou como vexelário do cristianismo, como diz Emmanuel e Joana de Ângeles, aí está exatamente a valorização do seu sacrifício.
para que marcasse de forma indelével a sua passagem pela terra. E isso possibilita vir tudo que vem em decorrência desta passagem pela terra. Então, perdidos aí na noite dos tempos, das trevas do passado, observamos que o Jesus morto, o Jesus crucificado, teve o seu espaço no passado. Porém, na medida que a humanidade começou a crescer, espiritualmente falando, no sentido da sua intelectualidade, é óbvio que começou a questionar e muito. Então, uma crença dogmática do passado já não satisfazia mais o progresso, o desenvolvimento da inteligência. Em contrapartida, surgiram aí as doutrinas tidas como materialista, filosofia materialista, com várias vertentes. E essas filosofias, como um efeito do desenvolvimento da inteligência do ser humano, negando então que haja a continuidade da vida após a morte do corpo, estimula que a criatura seja cada vez mais exclusivista, mais egoísta, pensando somente em si. E quando surgem as dificuldades, os problemas da vida, os percalços naturais da vida, dores e aflições, não há nenhuma resistência moral para suportar esse embate. E aí vem o raciocínio raso. Por que continuar a sofrer? Por que protelar isso? Não seria mais benéfico, mais humano, acabar logo com essa existência? Dentro da ótica do materialista, é coerente pensar, acaba logo com o sofrimento. Porém, não é esse o ascendente dos ensinamentos de Jesus há 2000 anos. Ele deixou muito bem claro para todos nós. Estava perto do templo de Jerusalém e ele usa a expressão: destruam este templo e em 3 dias eu edificarei outro. Os discípulos olharam para ele, vendo o tamanho do templo de Jerusalém, não é possível. Não está fazendo sentido isso. E realmente não fazia sentido. Ele não estava se referindo ao templo de Jerusalém. Estava se referindo ao corpo físico. Destruam este corpo físico e em 3 dias eu edificarei outro. E destruíram o corpo, crucificaram-no. E após, no 3º dia, chamado Domingo da Ressurreição, coincidindo com o Domingo de Páscoa judaico, ele ressurge. A expressão correta não é ressuscita, ele ressurge. Porque ressuscitar, ele estaria voltando no mesmo corpo de carne. E a primeira experiência que nós observamos ali é o encontro dele com Maria de Madalena. As mulheres voltaram no domingo pela manhã para cuidar do corpo, como rezavam os preceitos judaicos. Por quê? Não fora possível fazê-lo na sexta, porque caía a noite e depois, quando cai a noite, o povo judeu respeita o sábado. Então, o sábado é do Senhor. Ele começa exatamente com o término da sexta-feira. E no domingo, então, libertos já para o trabalho, vieram para cuidar do corpo e não o encontram. E então, as 2 mulheres que estavam com Maria de Magdala vai levar a notícia à população, aos demais. E ela fica pranteando. E eis que surge um varão. E esse varão, aproximando-se dela, pergunta: mulher, por que tu choras? E ela: porque levaram o corpo do meu Rabone, o corpo do meu mestre. Então, dialoga, conversa, olhando para ele, e não o reconhece. Muito interessante. Mas no prosseguimento do diálogo, de repente, ela o identifica e abre os braços, dizendo: Rabone! É um gesto de quem vai abraçá-lo. E ele então diz: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Naquele momento, era importantíssimo que ela não sofresse nenhuma decepção. E se ela o abraçasse, não encontraria substância, tangibilidade, porque ele estava ali exatamente com o seu corpo espiritual. Hoje, doutrinariamente, falamos perispírito, mas Paulo diz: morre o corpo físico, corpo de carne, ressurge o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E ele poderá ser tangível, sim, se estiver mais denso. Porém, naquele momento não estava denso. Então, ele recomenda que não o abrace, mas que levasse a notícia.
E ele permanece com seus discípulos por um período de 50 dias, complementando seus ensinamentos. São várias passagens contidas no Novo Testamento. Então, nessas passagens, ele vai tirando as dúvidas do seu colégio apostólico sobre a imortalidade da alma. E então ele começa, já antes desse trâmite da crucificação, ele já estava se despedindo dos seus discípulos. Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que repetirá tudo que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar. E ficará convosco por todo sempre. Em verdade, verdade vos digo, que eu vou para o meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou lhes preparar um lugar, para que quando esteja pronto, estejais comigo. Então, dentro da doutrina cristã, a doutrina do Cristo, está implícita a imortalidade da alma. Está implícito a pluralidade dos mundos habitados. E é nesse aspecto, então, que o ser, libertando-se do casulo do corpo físico, volta à sua condição natural. A vida espiritual é antecedente e precede e subsiste a morte do corpo físico. Então, a nossa imortalidade não se prende à vida corpórea, mas sim à nossa existência espiritual. E, na medida que nós vamos tendo certeza, convicção, vamos tendo um novo enfoque, uma nova observação sobre a nossa existência, o nosso relacionamento, nosso aproveitamento da atual existência corporal. Mas vamos ver, esse tema é mais interessante ainda se nós abrirmos o livro Cartas e Crônicas. Esse livro é da psicografia de Francisco Xavier, Irmão X. Há o capítulo que se refere à consciência espírita. Nesse capítulo da consciência espírita, relata que Allan Kardec tomara conhecimento de um sonho de Lutero. Lutero, nós conhecemos historicamente como sendo responsável da Reforma Protestante. Então, que Lutero tivera um sonho e estivera em contato com seres celestiais no mundo espiritual. E ele ficou assim realmente muito impactado com esta revelação do sonho de Lutero. Quando ele vai se recolher, Allan Kardec, ele também entra num clima semelhante de sonho. Só que o mensageiro que o conduz não conduz para o mesmo paraíso de Lutero. Vai para uma região realmente de muito sofrimento, de muito padecimento. E ele fica muito impactado de ver aquele quadro, aquele cenário daqueles seres no sofrimento. E então ele começa a perguntar se eram os perseguidores dos cristãos, aqueles algozes dos primeiros cristãos. E o mensageiro, não, aqueles lá eram ignorantes. Então, eles já se superaram tudo em função dos desequilíbrios do passado, já são espíritos de um padrão evolutivo considerável. Então, deve ser aqueles bárbaros que dominavam no passado. E assim foi perguntando ao mensageiro por cada um desses fatos que marcaram o extermínio de seres humanos de uma forma assim bárbara. E a todas as perguntas, ele vai ter a negativa como resposta. E então, antes que ele fizesse mais uma pergunta, eu me disse, bem, antes que você me pergunte o que você está pensando, então eu vou lhe dizer. Esses que você está contemplando aqui são todos aqueles que se dizem cristãos, mas não viveram os ensinamentos do Cristo. Então, isto os aguardou depois, exatamente pela perda da oportunidade de atender ao chamado. Estiveram presentes no chamado, mas não deram a relativa importância que deveriam dar. Isso nos remete a um outro fato marcante. Também, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos ver lá, na Vida Escreve, de Hilário Silva, a visão de Eurípides. A visão de Eurípides Barçanufo, conhecidíssima no movimento espírita. Diz que, em dado momento, Eurípides Barçanufo, que era fato comum à emancipação da alma, que é o fenômeno da alma sair do corpo,
quando o corpo adormece. E ele, então, dá um estado semi-torpor e vai começando a se emancipar. E quando ele está já fora do seu corpo, permanecendo o perispírito ligado no corpo, é óbvio, chamado cordão fluídico, também o solar está ali, o mensageiro que o vai conduzindo, até chegar numa região realmente maravilhosa, e uma relva realmente repousante. E caminhando por essas relvas, de repente ele percebe que há alguém sentado numa pequena elevação da passagem, e o reconhece chegando mais próximo que era o Mestre Jesus. Ele estaca e para, e não sente força de prosseguir. Porém, quando ele observa bem, ele vê um semblante de tristeza. E então ele, condoído, faz um esforço para se aproximar. E aproximando, ele percebe que duas lágrimas assim balançavam nos olhos de Jesus. Aquilo lhe cortou o coração, como costumamos dizer. A narrativa de Hilário Silva, naquele momento ele gostaria, se fosse possível, ser até um cão para deitar-se aos pés de Jesus, conduído com aquela tristeza expressa no seu olhar. Ele reúne as forças íntimas e pergunta: Senhor, tu choras pela delícia desamparada? Por aqueles que não te conhecem? Pelas crianças desvalidas? E Jesus meneia a cabeça numa negativa e lhe responde: eu choro por aqueles que conhecem os meus ensinamentos e não os praticam. Então, essas duas mensagens se completam. Por que Jesus estava ali realmente sofrendo aquela angústia pelos que, conhecendo os ensinamentos dele, não vivenciam, não praticam? Na visão de Allan Kardec, ali estão os cristãos sofrendo de retorno à vida espiritual. Então, vejamos, ele, o Cristo, não podia interferir naquilo que era a colheita de que cada espírito faz. É o uso do seu livre-arbítrio. Ele veio, deixou um rastro de luz, nos ensinou que ele é o caminho da verdade, da vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, ele deu o exemplo e a sua vida dedicada a sancionar esses ensinamentos, tudo que estava à sua disposição, ele disponibilizou-nos. Agora, o nosso turno passa pelo nosso livre-arbítrio. Em darmos importância ou não darmos importância. Temos as nossas dúvidas, procurar esclarecê-las. Porém, a missão de Allan Kardec foi trazer esse consolador prometido por ele aos discípulos, para que no momento atual atenda aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, aclare a nossa mente, para que possamos entender a verdadeira razão da nossa existência material, que não é simplesmente viver a vida material. Era importante naquilo que seja aprendizado para nós. Mas, como diz assim, simplesmente vegetar, estamos perdendo mais uma oportunidade. Temos que sair da existência corporal melhores do que quando aqui chegamos, aurindo aí conhecimento, experiências que garantem exatamente o prosseguimento do nosso progresso, a nossa evolução. Essa é a finalidade da vida. E não há um momento sequer que estejamos privados de extrairmos ali um aprendizado. E nesse instante em que se fala Dia dos Mortos, depende. Se estiver realmente ainda enceguecido para a vida espiritual, relativamente está morto para a vida espiritual. Mas isso não vai impedir que sofra as consequências de retorno à verdadeira vida. E nós, então, temos que pensarmos nas bênçãos que esse Consolador veio nos trazer. E quando Allan Kardec, então, desperta, impactado ainda pela visão que ele tivera, pelos esclarecimentos ali que esse mensageiro pôde prestar em função dos cristãos que tiveram contato com os ensinamentos de Jesus e não usaram, não empregaram no seu progresso, na sua própria evolução. E ele, então, urgente, sentiu a necessidade de escrever a pergunta que aflorou a sua mente. E nós vamos ver que esta pergunta está registrada no número 642 do Livro dos Espíritos. Esta pergunta tem a ver com esse sonho
que o irmão X anotou. E o que diz essa pergunta? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, repetindo, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos, a doutrina dos espíritos, eles então responderam, não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, somos responsáveis pelo mal que venhamos a fazer, somos responsáveis pela nossa omissão no bem, perdemos a oportunidade de sermos úteis, e também do mal que decorra da nossa negligência ou da nossa omissão. Só nos resta uma alternativa. Estamos vivendo na face da Terra e a única alternativa positiva que nós temos é a prática do bem. Então, que nós possamos praticar esse bem em todos os momentos da nossa vida. E ele, Allan Kardec, ficou tão encasquetado, tão preocupado em função daquela condição posterior, que não dormiu tranquilamente enquanto não lançou o Livro dos Espíritos, e onde consta para nossa reflexão maior a questão 919 em O Livro dos Espíritos. Na realidade, são 917, 18 e 19. E o tópico ali é conhece a ti mesmo. Baseia-se exatamente assim, um filósofo da antiguidade, estimulando assim, conhece a ti mesmo. Então, São Luís, respondendo às perguntas, nos indica exatamente qual é o método de nós nos conhecermos a nós mesmos. E ele receita para nós, orienta, prescreve, que nós devemos fazer, ou que fizéssemos, ou venhamos a fazer, o que ele fazia. Passar em revista todas as nossas ações daquele dia, com o propósito, todas aquelas ações positivas, perseverar nessa direção. E as equivocadas, procurar, se possível, consertá-las no dia seguinte. Então, essa é a referência de Santo Agostinho, que assina as respostas. Porém, existe uma subpergunta que se encaixa nas nossas reflexões no tema desta ocasião, que é a subpergunta 919A. É uma resposta longa de Santo Agostinho, mas vamos pegar somente o último período. O último período da resposta, ele nos diz: sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro, pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo. Essa primeira parte da resposta nos leva a refletir. Costumeiramente, nós ouvimos no nosso relacionamento social, o que interessa é o presente que eu estou vivendo. E assim diz, sabemos que vós é ser certo presente. Olha, o presente está acordado, a gente está relacionando, fisicamente vivendo essa existência corporal. E a pessoa que está mergulhada no corpo e não leva em consideração a vida espiritual, considera isso a sua realidade. É uma realidade temporária, uma realidade relativa e passageira. Então, quando se costuma dizer, sabemos que vós é que o presente é certo e o futuro é duvidoso, né, sem segurança, costuma dizer assim, o futuro a Deus pertence. Bom, se nós estivermos falando sobre a obra da criação, a obra divina, pertence a Deus. Porém, o nosso futuro, individualmente falando, pertence a nós. Isso não podemos ter a mínima dúvida. Por quê? Foi uma das primeiras lições de Jesus ao nos ensinar o livre-arbítrio, quando nos disse, a semeadura é livre. O que é isso? É usar o livre-arbítrio. Somos livres para pensar, livres para falar, livres para agir. Porém, a colheita é obrigatória. E nós podemos prestar atenção que isto é uma realidade não só no mundo material, como no mundo moral. No mundo material, um lavrador singelo naquela época de Jesus sorria. Mas eu sei
que eu tenho a liberdade de plantar a semente que eu desejar. Escolha a semente. Arroz, feijão, milho, seja lá o que for. E também eu tenho certeza que, uma vez que eu tenha plantado feijão, eu não vou colher arroz. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o que plantou. Porém, Jesus não estava se atendo exclusivamente à vida material. É óbvio que ele partia como mestre por excelência do conhecido para o desconhecido. E a lei que ele estava ensinando ali é uma lei que permeia toda a obra divina, desde os grãos ao sucesso da vida moral. Então, é a mesma lei. André Luiz estuda para nós como a lei da ação e reação. E nós aprendemos na química, na física, a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa anterior que eu tenha provocado. Ora, a causa é a semeadura, o efeito é a colheita. E, em termos espirituais, é a grande realidade que pesa na nossa imortalidade. Continua o nosso Santo Agostinho nessa resposta da 919. Sabemos que vós dizeis ser certo, presente e incerto futuro, pois é exatamente esta dúvida que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca do futuro. Eles estão preocupados que nós tenhamos convicção, certeza. Com esse propósito foi que primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes. Lembremos as mesas girantes. Naquela época, a sociedade francesa e todo o nosso planeta sacudiam mesas, os espíritos sacudiam, espíritos batedores, para chamar a atenção para o fenômeno. Eram os espíritos fazendo assim, a preparação para a vinda do Consolador prometido por Jesus. Esse que ficaria conosco por todo sempre. E então, em primeiro lugar, chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes. E que agora vos damos as instruções precisas. Com este objetivo, nós ditamos o Livro dos Espíritos. Então, isso é muito importante porque os Espíritos tiveram o objetivo. O objetivo. E para poder chegar nesse objetivo, são 1019 perguntas, corolários, para convergir para este ponto essencial. A convicção na vida futura. Aí perguntamos, mas por que eles estão tão interessados que nós tenhamos certeza, convicção de que somos imortais? Aí nós vamos entrar no Evangelho. Capítulo 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5, ponto de vista. E o que é que Allan Kardec escreveu em ponto de vista? A mínima dúvida que nós tivermos acerca da vida futura faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra. Quando nós tivermos a convicção, nenhuma, mínima dúvida reste, tivemos a convicção, o nosso ponto de vista naturalmente se deslocará para a vida espiritual. Eis o porquê dos espíritos ter um trabalho imenso trazendo o Consolador prometido, convergindo num ponto central. Enquanto nós estamos enraizados na vida material, de olho naquilo que nos pertence, isto é meu, aquilo é outro, esquecidos da advertência de Jesus. Cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se tivermos a convicção na vida espiritual, é óbvio que nós vamos extrair da vida ou da existência corpórea todo o aprendizado possível. E aqui a nossa escola, a nossa oficina de burilamento, de desenvolvimento das nossas aptidões inatas, as nossas tendências. Temos que trabalhar, conviver, compartilhar e desenvolver as potencialidades da alma. Estamos num nível em que
somente a vida espiritual é insuficiente para desenvolver as potencialidades em nós. Precisamos do contato mais denso, a existência corpórea. Porém, estamos aqui de passagem e só levaremos aquilo que pertencer a nós mesmos. E nos pertencem méritos e deméritos, vícios e virtudes. Então, dentro desta realidade, todos esses nossos irmãos, parentes, amigos, e mesmo que sejam desconhecidos, que deixaram a existência corpórea, retornaram à verdadeira morada que se referia a Jesus, o mundo espiritual. E permanecerão lá até que tenha outra oportunidade de voltar nessa escola abençoada, para mais um ano letivo e continuar sua evolução, seu progresso, numa nova existência corporal. Esta é a misericórdia divina, que nos renova a oportunidade para continuarmos a evoluir, a progredir, a desenvolver as potencialidades da alma e aprender a amar a quem nós ainda não conseguimos. E, por outro lado, sermos também exemplos àqueles que vêm à nossa retaguarda, precisando já do pouco que nós conseguimos entender, porque temos que sermos os intermediários. Deus serve os homens através dos próprios homens. Então, que possamos, especialmente nesse dia, lembrar-nos que, quando Jesus ressurge na Páscoa, ele deu um golpe de misericórdia na chamada morte. A doutrina espírita, então, para nós o termo desencarnação. Desencarnação quer dizer sair do corpo de carne, desencarnar, e estar na plenitude da vida espiritual. Aí justifica a expressão do nosso mestre: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E se não fosse suficiente, esses exemplos e ensinamentos de Jesus, hoje nós contamos com uma literatura mediúnica, principalmente do nosso inesquecível Francisco Canto Xavier, os espíritos escrevendo sobre a sua mediunidade, e tantos outros médiuns, Divaldo, Ivone Pereira, Zilda Gama, então a pleiade de irmãos que vieram a serviço do Consolador prometido por Jesus. Tudo isso está à nossa disposição. Então, agora com a facilidade desse meio de comunicação, onde podemos difundir com mais amplidão, cada um passa a ser mais responsável pela sua própria trilha, pelas suas seleções, pelo aproveitamento que faça da sua existência corporal, não se enraizando nas ilusões e fantasias dessa existência, mas utilizando essa existência como uma alavanca que impulsione o seu progresso. E quando nós chegarmos ao término da nossa existência corporal, saímos tranquilos, com a sensação do dever cumprido, porque aproveitamos as oportunidades de sermos úteis aos nossos irmãos de humanidade. Colaboramos para a difusão do Consolador prometido, porque este é o final da resposta de Santo Agostinho, quando ele diz: com este objetivo foi que nós ditamos o livro dos Espíritos, e que vos achais incumbidos de espalhar. Então, não foi gratuito. Primeiro, os Espíritos trabalham o aprimoramento interior de cada um de nós, para que tenhamos segurança, tenhamos convicção, e uma vez que isso exista em nós, progressivamente for conquistando, o nosso dever é transparecer isso com quem estejamos convivendo, para que eles também se beneficiem como nós estamos nos beneficiando. E aí se fecha na colocação que Deus serve os homens através dos próprios homens. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é natural que tenhamos saudade de almas que já não estão mais aqui. Voltar à condição de espíritos, os nossos entes queridos que nos antecederam. A dor da separação é uma realidade, mas vejam, há um refrigério na certeza de que eles não desapareceram, desvestiram o corpo de carne, mas estão mais vivos do que nunca, com mais liberdade do que nós, que estamos presos num corpo. E o reencontro vai ser breve, dependendo da nossa dedicação
no nosso progresso, na nossa evolução. Então, que possamos sentir as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Esse que é o Mestre por excelência, o Mestre dos Mestres e o amigo incondicional de nossas almas. Quando nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. E a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que esta paz emanada do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, continue em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muita gratidão, João, pelas suas palavras, trazendo um esclarecimento tão importante nessa data tão especial. Convidamos a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Jesus por estarmos reunidos em seu nome. Ó Senhor, Tu que traz o bálsamo para os nossos corações, neste dia tão caro às nossas almas, que possamos ter a certeza que continuaremos vivos, que a vida continua e que um dia estaremos todos reunidos, mais uma vez, em busca do bem, do amor e da paz. Pedimos a Tua permissão, Senhor, a permissão dos benfeitores da nossa casa, para que possamos dar por encerrada a nossa reunião virtual. Graças a Deus, e que assim seja. Agradecemos a todos pela conexão e nos encontraremos na próxima segunda, às 19 horas, pelo YouTube. Muita paz.